Será que você realmente tem a síndrome dos ovários policísticos? Todo dia, muitas pacientes chegam ao meu consultório com esse diagnóstico e, na verdade, elas não têm nada. Eu sou Emanuel Pequeno, médico ginecologista e obstetra, e vou explicar tudo sobre o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos nesse vídeo. Bora lá! É muito comum que alguns pacientes, sem sentir nada, de forma rotineira, vão fazer um ultrassom transvaginal. E aí, sai dessa consulta com uma surpresa. No laudo vem escrito assim, ó, síndrome dos ovários policísticos. Provavelmente você que está me ouvindo já passou por essa situação, não é? Pronto. Então assim, eu preciso que você entenda como realmente é feito o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, para que você não ache que tem uma doença que na verdade não tem. Então assim, o ultrassom sozinho, ele não é capaz de dar o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Para a gente fechar de fato esse diagnóstico, a gente precisa obedecer certos critérios. E esses critérios são 3. O primeiro é realmente o ultrassom, tá? Então, para que o ultrassom preencha critério para a síndrome dos ovários policísticos, você precisa ter mais do que 20 pontinhos no ovário, que a gente chama de folículos antrais, ou os ovários têm que ter mais do que 10 centímetros cúbicos. E aí vem o primeiro problema, pessoal. Você vai lá fazer o ultrassom, o colega que fez o ultrassom vê apenas alguns pontinhos, nem conta e diz que você tem ovário policístico. Esse é o primeiro problema. O segundo critério é o seguinte: você precisa ter a menstruação bagunçada, tá? Isso significa que você não está ovulando todo mês. E o terceiro critério é hiperandrogenismo, que a gente chama. Mas para você entender mais fácil, é masculinização, que pode ser encontrada através da oleosidade da pele, de espinhas no rosto, que é a famosa acne, ou de aumento dos pelos no buço, na axila, em locais onde normalmente nasce nos homens, né? Então, desses 3 critérios, você precisa ter pelo menos 2 para a gente dizer que você tem a síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, esse não é um diagnóstico ultrassonográfico, esse é um diagnóstico clínico. O detalhe é que só isso não basta para fechar o diagnóstico. Existem algumas outras doenças que também preenchem com os critérios do ovário policístico, mas na verdade não se tratam desse problema, né? Como por exemplo, alguns distúrbios na tireoide, certo? A hiperplasia adrenal congênita não clássica, ou seja, algumas doenças que nem são tão conhecidas, mas que imitam a síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, o diagnóstico correto da SOP, como a gente chama, né? É o seguinte: a gente primeiro fecha os critérios, pelo menos 2 dos 3 que eu já expliquei, e depois a gente precisa pedir exames de sangue para avaliar os seus hormônios. Só aí que eu posso dizer realmente que você tem a síndrome dos ovários policísticos, tá certo? Então, pode ser que você tenha o estigma, que você ache que tem esse problema e na verdade não tem. Compartilhe essa informação com quem você acha que precisa. Eu tenho certeza que isso vai ser muito valioso para aquela sua amiga. E digo mais, no próximo vídeo eu vou explicar como você faz para tratar esse problema. E aí a gente faz todo o segmento e a gente conclui todo o assunto da síndrome dos ovários policísticos, já que eu expliquei tudo sobre ela em um primeiro vídeo que você pode encontrar ou no feed do Instagram ou lá na playlist do YouTube, tá bom? Um abraço e até a próxima.